Bom, vamos lá, gente. Hoje, olha, a notícia do dia aqui no mundo afora é o teste do Bolsonaro, que deu um teste positivo. Mas eu quis fugir um pouco disso, viu? Então vai ter, sim, umas pinceladas disso, mas eu quis pegar por outros lados de outras notícias sobre o Brasil que apareceram no exterior, né? Vamos lá, Fê, por favor. Eu comecei hoje de manhã pelo Faro de Roma, que é um site, eu já mostrei algumas vezes aqui. O Faro de Roma, ele cobre muito bem, inclusive, Brasil e África também. São notícias que você não encontra normalmente na imprensa em geral, né? E você encontra lá nesse site, que eles cobrem bem isso. Evo Morales acusa Jair Bolsonaro pelo papel, né, do Bolsonaro no golpe de novembro passado na Bolívia. Aí eu fui pesquisar a respeito disso e realmente, o Evo Morales deu uma entrevista ao jornal argentino, Página 12. Por favor, Fê, a gente pode colocar a próxima? No qual ele realmente acusa a embaixada do Brasil, principalmente, né? O embaixador do Brasil participou do golpe contra o governo dele, né? E faz uma série, mostra daí, né, fala de uma reunião que o embaixador do Brasil teve com o ex-presidente Jorge Mesa, eu acho, isso, e depois também com outro, que era o Quiroga também. Quer dizer, ele acusa o Brasil disso daí. Isso daí, no Brasil, saiu só na Carta Capital. Não saiu em outros lugares da mídia, pelo menos eu não encontrei. Se vocês encontrarem, por favor, me avisem. Mas eu achei interessante essa questão da participação no Brasil contra a destituição de Evo Morales, né? Vamos lembrar que a questão do Evo Morales é bem polêmica, bem controversa, né, gente? Ele, inclusive, ele renunciou depois que houve uma série de polêmicas em relação ao resultado das eleições, inclusive a próprias eleições que foram feitas. Então, houve uma série de polêmicas lá, e agora ele acusa o Brasil dessa participação do golpe, entre aspas, contra o governo da Bolívia, né? Bom, por favor, a próxima. The Guardian, olha aqui, The Guardian diz o seguinte, The Guardian pega os frigoríferos do Brasil, Então, o título, existe uma relação direta entre os frigoríficos brasileiros ligada à disseminação do Covid-19. As condições nas fábricas contribuíram para a transmissão do vírus, dizem os especialistas, já que o país permanece apenas atrás dos Estados Unidos pelo número de mortos. As fábricas de carnes brasileiras ajudaram a espalhar o Covid-19 em pelo menos 3 lugares diferentes em todo o país, à medida que o vírus continua migrando das grandes cidades para o vasto interior do país, disseram os especialistas. No início dessa semana, o país ficou atrás apenas dos Estados Unidos, com o número de casos. Agora, ele fala, o poderoso setor do agronegócio e aliado do presidente de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, que descartou a pandemia como uma gripezinha. O setor de carne bovina vale 26 bilhões de dólares, né, de acordo com a Confederação Brasileira de Agricultura e Pecuária, enquanto a indústria de frango vale outros 8 bilhões de dólares. Então, o The Guardian faz uma matéria bem profunda, é uma matéria imensa a respeito da disseminação do vírus nos frigoríferos, porque os trabalhadores, eles trabalham muito próximos uns dos outros, e a temperatura também é mais baixa, né? Então, isso daí é para a gente ficar atento também. Por favor, a próxima, Fê. Isso daí é Polônia. Polônia. Especialista em Polônia. Polônia diz o seguinte, espera aí, deixa eu abrir aqui a tradução. Vou traduzir para você. Brasil, presidente Jair Bolsonaro, a partir daí é com você. Ele testa positivo pela segunda vez, esse foi o título. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro passou foi detectado positivo no segundo teste do coronavírus.
múltiplos, o que significa que o político ainda não poderá sair da sua residência. Recentemente, ele reclamou com a mídia que sofre pelo... Travou. Quis dar uma olhada no que está acontecendo lá, por causa das eleições, agora, se não me engano, domingo passado, que revelaram a vitória do Duda, Andrzej, não sei pronunciar o nome dele, Duda, ultraconservador, né? Ele foi eleito pela segunda vez, né, pelo segundo mandato consecutivo, derrotando aquele que era o prefeito de Varsóvia. A vitória foi apertada, ele conseguiu conquistar principalmente os votos dos idosos, né? E tem uma série de coisas aí. Por exemplo, foi a primeira vez que a afluência às urnas foi enorme também. Acho que chegou a 68%, que é uma coisa enorme na Polônia. Outra questão, a semelhança entre ele, o Duda, né, e o Bolsonaro, em uma série de coisas, eles, exceto o coronavírus, mas eles são a favor, apoiam abertamente Donald Trump nos Estados Unidos, e uma série de coisas também, o nacionalismo, uma série de coisas também em comum, mas não há em comum o comportamento desse Duda em relação ao coronavírus. Ele respeitou as regras, tanto que a epidemia não deu aquela disseminação sem controle na Polônia, né? Então, eu quis dar essa notícia como é que a Polônia estava vendo o Brasil. Bem, essa é uma notícia bastante assim que se limita à informação, não tem muita crítica não ao governo do Bolsonaro, só tem o que eles chamam a atenção é que o Bolsonaro realmente minimizou e falam também da gripezinha, mas não dão muito destaque mesmo para o que está acontecendo, né, mesmo no Brasil. Aí eu fui também para um outro ali perto, que é Hungria. Vamos lá, por favor, Fê. Hungria diz o seguinte, eles ainda não deram a notícia do Bolsonaro que foi testado pela segunda vez positivo, né? Eles se limitam ainda à nossa querida Emma. Então, eles chamam assim, não existe, não dá para acreditar o tipo de animal que beliscou o presidente brasileiro durante a quarentena, né? Quer dizer, A manchete devia ser o contrário, isso assim. Não dá para dizer o tipo de animal que foi beliscado por uma ema brasileira. Mais misterioso, assim. Porque a ema é a primo pequeno da avestruz, todo mundo sabe que ave é, mas uma ave como Bolsonaro, assim, pouca gente acredita que exista. Pois é, e a matéria mostra depois a foto da bichinha, e ela continua, viu? Ela continua nas fotos aqui internacionais, viu? Então, a Hungria dá destaque a isso. A Hungria, o presidente Viktor Orbán também é ultraconservador, de extrema-direita, então também estão falando do Brasil. Gente, por favor, a próxima, Fê. Próxima é China. Ela aí de novo. Ela aí, né? E a notícia é de hoje. E olha a bichinha lá. Olha, eu acho uma fofa, viu? É fotogênica, ela olha fotógrafo assim, fazendo pose. Opa! O título, presidente Bolsonaro deu positivo novamente, ponto de exclamação. Não suporto ficar preso nessa mansão. Passo o tempo alimentando emas. E aí, esse é o destaque. A manchete do jornal é isso? A manchete do jornal é isso. Alimentando ema. Legal. Esse é China. E vamos, então, lá pertinho mais ou menos, né, Jânio? Mas vamos ficar ainda na Ásia, vamos para lá. Exato. Esta é Tailândia. Olha que bonitinho, Thai, né? Que é o idioma deles lá, Thai. É bonitinha a letrinha, né? Muito, né? É bem bonitinho mesmo, né? Essa letra impressa, a escrita cursiva é mais bonita ainda. Toda caprichadinha. Fico pensando que esse povo, eles são artistas da ortografia, né? Porque é tão bonitinho o tipo deles lá. E aí, essa daí também dá a questão também, pela segunda vez, o Bolsonaro deu positivo, né? O título é Presidente do Brasil, revelado os resultados do Covid, do exame do Covid-19,
deram positivo novamente. Esse é o título do jornal, e o outro também, praticamente a mesma coisa, só que o outro da Tailândia também é em inglês. Isso. Esse daí, Brasil, o presidente testou positivo para o coronavírus de novo. Mas esse daí, eu gostei de uma coisa, por isso daí... A outra ave ali. Exato. Pegou. É por aí, olha. Esse daí, gente, essa vai ficar famosa também, né? Essa vai ficar famosa. Esse daí é nada mais, nada menos que... Próxima foto. Eco. Não. Que é isso? O carcará. O carcará, é. Olha lá, pega, mata e come. É um belo animal, né? A nossa águia brasileira. É um falcão, na verdade, né? E ele é um oportunista, esse carcará, viu? Ele pega também coisa... porque ele também vai lá, fica de olho no que faz o urubu, ele vai lá e rouba a carne do que o urubu está conseguindo pegar. Ele é bem espertinho isso daí, viu? E esse carcará... Na natureza não tem perdão. Todo mundo é bolsonarista. O darwinismo é uma espécie de bolsonarismo na natureza. De jeito nenhum. Não ofenda os bichinhos. Não estou falando da relação entre eles. Lá, o mais forte sempre vai sacanear o mais fraco, né? O que tiver algum tipo de deficiência vai ser abandonado pelo bando. A vida aí fora não é brinquedo, não. Não é, não. O nazismo impera nas relações entre os animais, viu, Gina? Não tem perdão. Você nunca vai ver um gavião vegetariano, nem uma onça comendo alface. Sempre vai ter um coelho ou um outro animalzinho na boca deles, tá? Mas ele voando ali, ó, ele costuma voar perto da carniça. Ele voando ali perto do Bolsonaro, é melhor a gente prestar atenção no bichinho, viu? Gente, acabamos hoje. Então, beleza, a gente se encontra daqui a pouquinho no Tertúlia, tá? Estou adorando essa campanha da Gina pelo veganismo animal.